Saudações a todos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje daremos continuidade aos estudos sobre concursos públicos para professores. No vídeo anterior nós vimos Piaget, um dos principais teóricos da psicologia educacional, e hoje veremos Vygotsky, que pelas minhas pesquisas é o que mais cai dos pensadores em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vygotsky, ele é criador da chamada psicologia sociocultural, ou socio-interacionista, ou socioconstrutivista, ou histórico-social. Então, se vocês encontrarem algum desses termos em uma prova, um concurso, estão corretos. Então, vamos pensar aqui como é que Vygotsky consolida a sua abordagem acerca da aprendizagem. Então, antes de tudo, o Vygotsky nasceu na Bielorrússia no ano de 1896 e ele atingiu seu auge acadêmico naquele processo de revolução bolchevique que ocorreu na Rússia, que depois, consequentemente, se tornou União Soviética. E o Vygotsky vai ser, de certa forma, devido a esse contexto histórico, contexto social dele, influenciado por ideias marxistas. Então, a dialética do materialismo histórico e a construção histórica do ser humano vão ser importantes nas abordagens de Vygotsky, sobretudo na questão da aprendizagem. Então, para ele, o conhecimento é fruto da interação entre o sujeito e a sociedade. Quando eu digo sociedade, eu digo o ambiente em que ele vive, em que ele cresce, em que ele interage. Então, diferente do Piaget, que trazia uma abordagem mais biológica, que o conhecimento era algo que vinha mais de dentro para fora, para o Lev Vygotsky é o contrário. O ser humano aprende através da interação com o seu ambiente, com a sociedade e com os padrões culturais que esse meio trabalham junto a ele. Nessa perspectiva, nós temos esse paradigma sociocultural. E diferente do Piaget, para Vygotsky, o conhecimento ele vem de fora para dentro. Além disso, Vygotsky traz um conceito importantíssimo para entendermos as abordagens dele. Eu vou explicar mais à frente, que é a linguagem. Então, na perspectiva desse pensador, a linguagem é o que torna possível o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, o desenvolvimento da aprendizagem do conhecimento e do intelecto. Vejam que para Piaget, eu vou deixar aqui o vídeo como sugestão, havia uma abordagem mais biológica, psicogenética. Para Vygotsky, há uma abordagem mais cultural, social. Ele despreza os fatores biológicos? Não. Então, preste atenção. Vygotsky não despreza. Ele só não concorda que o aspecto biológico, psicogenético do ser humano se sobrepõe aos fatores sociais de interação. Então, se cai num concurso em que Vygotsky despreza por completo a abordagem psicogenética, não. E o papel da escola na perspectiva de Vygotsky? A escola tem um papel primordial. Por quê? Existem os conceitos espontâneos, que são os pseudoconceitos, que são os conceitos considerados falsos, e existem os conceitos verdadeiros, que são os conceitos científicos. Então, a criança, quando vai à escola, ela tende a levar consigo os conceitos espontâneos, baseados no achismo,
baseados no senso comum. E a escola tem o papel de estimular essa transição do pensamento comum para o pensamento crítico. Nas nossas diretrizes e leis educacionais, o papel da escola, sobretudo, é esse. A BNCC traz em uma de suas competências o estímulo ao pensamento crítico científico e racional. E o Vygotsky já alertava para isso acerca do papel da escola. Vamos ver agora aqui alguns conceitos que são fundamentais para quem faz concurso para professor e se depara muito com o Vygotsky. Como eu disse, ele é o que mais cai de todos os teóricos. Então, o primeiro conceito, a relação dialética. Como eu disse, aquele contexto marxista da Revolução Bolchevique, do leninismo, depois do stalinismo, e aquele conceito de materialismo histórico vão influenciar o pensamento do Vygotsky. Então, existe nessa dialética uma relação entre sujeito e sociedade. Então, o conhecimento, na perspectiva do paradigma sociocultural, do socio-interacionismo, se dá através de uma troca constante entre o sujeito e o objeto de estudo. Então, tanto o ambiente, que é o fator externo, influencia o sujeito, quanto o sujeito influencia o ambiente. Isso gera uma relação dialética. Para ele, não existe aprendizagem, conhecimento sem a mediação. Percebam que ele pensa diferente do Jean Piaget. Então, o processo de aprendizagem para Vygotsky não é um fator biológico, genético, e sim uma experiência social ou sociocultural. Todo conhecimento vai ser por intermédio e por mediações. Nós não temos, na visão de Vygotsky, acesso direto aos objetos de conhecimento que geram aprendizagem. Então, nós nos valemos de instrumentos, nesse caso, instrumentos baseados em construções humanas para se apropriar desse objeto de conhecimento. Por exemplo, nós temos uma equação de segundo grau. Então, quando vamos aprender, nós não temos um contato direto com ela. Nós precisamos de uma mediação para aprender. E aí, quem aprendeu a equação de segundo grau, geralmente aprendeu sobre a mediação de um professor, em um contexto de interação social que é a escola, dentro de relações de trocas interacionistas, que é a sala de aula. Isso é o que torna o objeto de aprendizagem um elemento mediado e não direto. A linguagem, que aí eu disse que ia explicar com mais detalhe, que é um dos elementos mais importantes nas abordagens do Vygotsky, é um conjunto de símbolos, de signos dos grupos humanos. Então, olha só, uma coisa importante, signo aqui não tem nada a ver com zodíaco, com astrologia, com horóscopo. Quando eu digo signo, é relativo a significado. Então, são elementos, símbolos, que geram significados a um grupo e a uma pessoa que está dentro desse grupo. A linguagem tem uma divisão em 2 pontos. Primeiro, o intercâmbio social. Então, nesse caso, na perspectiva de Vygotsky, o intercâmbio social tem por objetivo a comunicação. Então, a linguagem é usada para se comunicar. Um exemplo é o bebê. Quando chora, ele sabe que ali é uma linguagem para ele poder se comunicar e dizer que está com fome, por exemplo, está com dor. Ou então, quando vamos falar com alguém, o tom de voz, o grito, ou então uma voz calma, e sai uma linguagem para dizer que estamos com raiva, que estamos nervosos, que estamos bem, e vai depender. Então,
no intercâmbio social, que é o foco da linguagem, o objetivo é esse, é a comunicação. Só que, com o tempo, a linguagem ela toma outro aspecto também, que é o pensamento generalizante, que é quando a nossa linguagem se torna instrumento do nosso pensamento. É onde entram os signos e os símbolos. A linguagem passa a ter significado dentro do pensamento. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos signos linguísticos e um deles é o semáforo. Nós sabemos que quando o semáforo está verde, significa que o caminho está aberto e que podemos prosseguir. Quando ele fica amarelo, é um alerta, é uma atenção que nós devemos ir parando o nosso veículo porque o sinal vai fechar. E quando está vermelho, é sinal de que o caminho está fechado e que não devemos prosseguir, porque é perigoso. A cor verde, a cor amarela e a cor vermelha já nasceram com esse propósito de prossiga, tenha atenção e pare? Não. Isso aí foi uma construção social. A cultura da sociedade deu esse significado, deu esses signos, esse simbolismo a essas cores. E aí, essa linguagem vai ser um instrumento do pensamento humano. Sempre que eu paro e vejo um sinal verde, automaticamente eu já sei que eu posso prosseguir. Então, isso é um pensamento generalizante. Outro exemplo também, as placas de pare, de siga, que geralmente elas têm uma faixa vermelha quando é proibido algo. Isso também é um signo linguístico. Então, assim, linguagem não é apenas, prestem atenção, linguagem não é apenas comunicação verbal. Existe língua, idioma, e existe linguagem. O campo da linguagem ele é mais amplo. Ele está ligado tanto à comunicação, quanto aos significados, quanto à expressão. Um bom exemplo disso é a área de linguagens e códigos. Todo mundo aqui sabe qual é. No ensino médio, nós temos um trabalho baseado em áreas, linguagens humanas, natureza, matemática. E quando nós vemos as linguagens, não é apenas as línguas, a língua portuguesa e as línguas estrangeiras. Nós temos as artes e suas linguagens artísticas, que são formas de expressão, tais como a música, o teatro, a dança e as artes visuais. E temos a educação física como uma forma de expressão do corpo. Essas linguagens artísticas e desportivas, elas já estão também, de uma certa forma, dentro do pensamento generalizante. Essa linguagem que torna fundamental a aquisição de conhecimento, não mais fatores biológicos. A internalização é a absorção do conhecimento proveniente do contexto. Então, o indivíduo ele vai absorver aquele conhecimento, ele vai trazer para si, ele vai passar a conhecer aquilo e ele internaliza o que está fora. Veja que não é algo que vai se exteriorizar, é algo que está fora para dentro, está se tornando interno. E vamos agora para o grande conceito, a seta dourada, a chave de ouro do pensamento de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal. Como é que funciona a ZDP? Nós temos, de um lado, o desenvolvimento real, que nada mais é do que a capacidade da criança, do adolescente ou até de um adulto de resolver um problema por si próprio. Então, desenvolvimento real é o que a pessoa consegue resolver por ela mesma, sem a ajuda de ninguém, sozinha. E nós temos do outro lado a chamada zona de desenvolvimento potencial ou nível de desenvolvimento potencial.
é aquilo que a pessoa não consegue resolver sozinha e que ela precisa de uma ajuda de um adulto ou de um colega mais experiente. No caso, a criança ela não consegue resolver aquele problema sozinho, então ela precisa de um mediador, um facilitador naquele processo, que aí pode ser um professor ou um colega mais experiente que já conhece o assunto. Então, aqui nós temos, de um lado, o que a criança, o adolescente, a pessoa consegue responder, resolver sozinha. Do outro lado, aquilo que ela não consegue resolver sozinha e que ela necessita de auxílio, de mediação e de uma ajuda. Esse meio que tem entre os dois, esse abismo que separa os dois, é o processo de transição, é o processo de mediação, é o processo de auxílio que a pessoa vai receber para aprender a solucionar esse problema que está no desenvolvimento potencial. Essa ponte que fica entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial é chamado de zona de desenvolvimento proximal. É a ZDP. Ou seja, ela é a ponte que liga o que eu já sei e o que eu não consigo fazer sozinho, que eu preciso de um auxílio. É nesse processo, nessa seta, que ocorre a orientação do professor, por exemplo. Então, um professor, na visão de Vygotsky, ele é um facilitador, ele vai auxiliar o aluno a construir conhecimento. E o aluno só aprende mediante essa interação com alguém mais experiente. Vai ficar mais claro aqui. Vamos pegar um exemplo. Qual seria a zona de desenvolvimento real no caso aqui? Imaginemos que a criança ou adolescente sabe responder e resolver questões que envolvam as 4 operações básicas da aritmética. E aí ela se depara com uma equação de primeiro grau. Como é que ela vai responder isso? Ela precisa de um auxílio, ela precisa da ajuda de alguém que vá facilitar esse processo. Aí entra a ZDP. O objetivo é que esse conhecimento potencial se torne em desenvolvimento real, através dessa mediação do desenvolvimento proximal, da ZDP, a criança, o adolescente, o aluno possa ter a capacidade de tornar o que é potencial em real e aprender a resolver o problema por si próprio. Quando isso ocorre, quando ele não necessita mais de um indivíduo experiente para resolver esse problema, aí ocorre a chamada internalização. Ele conseguiu pegar algo que não conseguia resolver sozinho e agora ele consegue. Se tornou um desenvolvimento real dentro dele. Então, ele internalizou um conhecimento que estava no meio externo. Okay? Então, essa é a chamada ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, na visão do Vygotsky. E para encerrar, vamos ver quais são as implicações e os questionamentos e contribuições que o socio-interacionismo, o paradigma sociocultural, a psicologia histórico-cultural, tanto faz esses termos, trouxeram para a educação. Primeiro, que o desenvolvimento se produz num contexto sociocultural. Então, para Vygotsky, não tem como aprender e se desenvolver sozinho. O ser humano necessita de convivência social. Segundo ponto, o aluno, que é o educando, vai se apropriar do conhecimento através de adultos ou colegas mais experientes, que é a ZDP, como nós vimos. Isso não significa que o aluno vai apenas receber conteúdo de forma passiva. Não é isso.
No construtivismo, existe uma resistência forte à ideia de aluno passivo. O aluno tem que ser construtor de conhecimento. Então, o que é isso? Se apropriar de um conhecimento através de adultos significa que existe um desenvolvimento potencial que precisa ser transformado em real, como nós vimos. Mas sozinho ele não vai conseguir. Então, quem vai fazer essa ponte, que é chamada de ZDP, são os professores, os colegas mais experientes. O objetivo é que aquilo se torne real no nível de desenvolvimento e o aluno não precise mais estar recorrendo a outras pessoas, a mediadores, para que aquele conhecimento seja aplicado. Ele possa fazer sozinho. A reciprocidade também entre aprendizagem e desenvolvimento. A aprendizagem, eu estou recebendo, eu estou aprendendo novos conceitos, internalizando-os, e desenvolvimento é a capacidade de aplicá-los. Então, vamos supor, eu aprendi, por exemplo, sobre Vygotsky agora. Você assiste essa aula, você aprendeu sobre os conceitos de Vygotsky, que é uma aprendizagem. Quando você vai fazer a prova, você vai ter que desenvolver essa aprendizagem, você vai ter que aplicá-la. Então, existe uma reciprocidade na visão de Vygotsky entre o que eu aprendo e o que eu desenvolvo desse aprendizado. Uma coisa que deve se lutar na perspectiva socio-interacionista para que o aluno, o educando, seja cada vez mais autônomo, que infelizmente na nossa cultura isso ainda está muito distante. Existe uma resistência muito grande, tanto por parte de professores que resistem em sair da zona de conforto, quanto de alunos que não querem quebrar a cabeça, queimar os neurônios para serem produtores de conhecimento. Então é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, deixa seus comentários, suas sugestões e até a próxima aula.